É sabido que a Argentina possui a segunda maior população de judeus no continente americano. A primeira nos Estados Unidos, evidentemente, uma população muito semelhante a Israel, perto de 5 milhões e meio a 6 milhões. E na Argentina a gente tem algo em torno de 150, 180 mil judeus, a maioria sionistas, mas há também os anti-sionistas. Qual relação você Não vê? sei se não são mais, hein? Creio que 150 mil é no Brasil, hein? Eu creio que são 250 mil. 250, eu peguei um levantamento de 2020 que mostravam esses números, algo em torno de 200. Mas, enfim, seja lá qual for, nós entrevistamos um jornalista palestino na segunda-feira que faz a cobertura nas eleições na Argentina. Ele está em Buenos Aires, cobrindo para a Telesur, e nos concedeu aqui uma entrevista que eu julguei muito boa, muito interessante. E ele aponta a presença dos judeus na Argentina tem um peso nas eleições, sempre teve. Os judeus, como sabemos, muito ligado ao mundo financeiro, em qualquer lugar do planeta. Tem essa questão do FMI, o Massa é um ministro da Economia do Alberto Fernandes. E outra questão que esse jornalista apontou como sendo importante nas discussões políticas na Argentina é a questão das Malvinas. Queria que você fechasse essa nossa conversa falando do peso do sionismo na Argentina, nas eleições, e o que a guerra que nós assistimos, o genocídio que nós assistimos de Israel com o povo palestino em Gaza, pode ter qualquer interferência nesse tempo que separa até 19 de novembro o segundo turno. O sionismo e Malvinas, você vê algum peso nisso? Acho que é muito pequeno. Sinceramente, acho que é muito pequeno. Veja, Tá. a sociedade argentina é uma sociedade muito cosmopolita. E a população judia argentina, ela, de origem judia, na verdade, são argentinos de origem, de ascendência judia, ela se divide de acordo com a sua inserção social e, portanto, argentinos de esquerda, argentinos de direita, argentinos de extrema-direita, há um pouco de tudo. Mas eles, digamos, têm um peso na vida cultural e intelectual do país desproporcionalmente maior do que o seu peso demográfico. Mas não é verdade que o sistema financeiro argentino é controlado por judeus. Isso aí é uma fábula antissemita. Não é verdade, é totalmente nacionalizado. Tem armênios, tem libaneses, tem alemães, tem muitos italianos, certo? Tem muitos espanhóis, digo origem, né? São todos argentinos de origens variadas. Eu não creio que tenha muito significado, tampouco creio que o tema das Malvinas vai ser um elemento chave nesse processo eleitoral. Essas são questões que estão colocadas, como estão colocadas outras que têm mais peso, por exemplo, o impacto que teve Milei defendendo o armamento generalizado da sociedade argentina. Ou seja, num país como o Brasil, nós vimos que havia uma corrente de massas que apoiava o armamento, e que ela era majoritária, inclusive, em determinadas etapas. Não é o caso da Argentina. Então, o armamento em massa tem muito peso. Eu creio que, entretanto, a questão decisiva, você tem muito claro. Qual é a questão decisiva nessas eleições? Para o futuro da nação argentina. A Argentina, Cláudio, e aqueles que acompanham o canal Resistentes, não deixem de contribuir para o canal. Din-din, senão a esquerda não tem voz. Então agora é a hora, quem não botou o Pix, é a hora de botar o Pix. Vamos, pessoal, o programa está acabando, é agora. Vamos lá. Senão eu não conto. Qual é o problema decisivo? Não, o problema decisivo das eleições, sem ironias, é a seguinte. Da Argentina, existe um impasse estratégico. O que é um impasse estratégico? É uma categoria marxista que tenta aferir qual é a métrica da relação social de forças. Ou seja, toda análise séria contemporânea, não precisa nem ser marxista, vamos dizer as coisas como são, ela se apoia
em um conjunto de indicadores, de variáveis, que traduzem quais são as relações de força entre as classes, as frações e os grupos sociais, que é o mundo que nós vivemos. Vivemos em sociedades nas quais a inserção de cada pessoa no chão da vida econômica e social é o fator número 1 para a construção de uma visão de mundo. Evidente, há pessoas que rompem com a sua classe social de origem e que não votam a favor dos seus interesses individuais de classe, porque por diferentes razões, pela educação, pela cultura, pela formação familiar, por muitas variáveis, pelo fato de terem tido oportunidades na vida, tem a grandeza de não definir o seu voto estritamente de forma egoísta, mas, a rigor, esta é uma sociedade na qual a imensa maioria vota em função da sua experiência. Essa experiência tem uma primeira condicionante fundamental, que é qual é a classe social que você pertence, qual é a sua escolaridade, qual é o meio social no qual você circula. Então, não nos deve surpreender, por exemplo, e outras transversais que também contam. Ou seja, é natural, é previsível que as mulheres na Argentina têm uma rejeição ao Milei mais elevada do que a população masculina. Isso envolve não só as mulheres das classes populares, mas das camadas médias e mesmo das classes proprietárias, como no Brasil. Por quê? Porque uma figura como o Milei está anunciando, para quem presta atenção, que ele quer o conflito social, quer medir forças, e, se for necessário, está disposto a ir a uma guerra civil. Claro que é uma bafunaria, ele é um bufão. É claro que metade da sua retórica é um expediente de manipulação ideológica para tentar convencer as pessoas que ele foi um escolhido, que ele dialogou com um cachorro que tem poderes mágicos, que os céus o escolheram. Todo o discurso messiânico é uma forma de manipulação para legitimar que ele carrega uma espada, que a mão não vai tremer, e com um único golpe, com a bala de prata, ele vai resolver todos os problemas. Mas, evidentemente, a parcela feminina da sociedade, diante deste tipo de discurso, que é, vamos dizer as coisas como são, Cláudio, meio escatológico, né? A solução final. Portanto, não entende que a sociedade contemporânea é uma sociedade em que há luta social. Mas a luta social se faz no terreno limitado pela defesa das liberdades democráticas e, portanto, na luta pelo poder não vale tudo. Então, voltando à ideia poderosa central, o problema é o impasse estratégico. A Argentina anda de lado, quando não anda para trás, há meio século. É diferente do Brasil, por muitas razões, que remetem a fatores históricos, como o fato de que a Argentina permaneceu neutra na Segunda Guerra Mundial, enquanto que a burguesia brasileira foi a única do continente que construiu um exército e mandou 20 mil homens para a Itália. Vendeu para o Roosevelt, que ia entregar um exército de 100 mil, só entregou 20, mas ganhou em troca a Volta Redonda. E uma aliança estratégica que explica pela qual, é a explicação fundamental pela qual, depois dos 40 anos posteriores a 45, primeiro destino do investimento norte-americano fora dos Estados Unidos, à exceção, evidentemente, do movimento de capitais dos Estados Unidos para a Europa e da Europa para os Estados Unidos, tenha sido o Brasil, não a Argentina. Então, nós estamos falando de um país que está numa longa estagnação, com dinâmica de retração e de regressão, e o impasse estratégico se dá fundamentalmente pelo seguinte, porque a burguesia não consegue impor à classe trabalhadora argentina as condições de vida que a burguesia brasileira impõe à nossa classe trabalhadora. Veja, aqueles que nos acompanham sabem qual é a diferença de renda per capita entre o Brasil e a Argentina? Eu vou dizer, a diferença é 30%. Na média, a renda anual de um argentino, em valores comparativos, de poder comparativo de compra, é 30% maior que a brasileira. Portanto, quando nós falamos de pobreza na Argentina, nós não estamos falando da pobreza que a gente conhece no Maranhão, nas Alagoas, da pobreza que a gente conhece na zona oeste do Rio de Janeiro ou no extremo periferia da zona leste e da zona sul de São Paulo. Não, senhor.
Então, este impasse estrutural é o tema da relação social de forças. E por que surge o Milei? Porque o Milei é a extrema-direita contra-revolucionária, quer impor uma derrota histórica à classe trabalhadora argentina. Quer impor salários brasileiros à classe trabalhadora argentina. Quer impor o terror que os grandes capitalistas impõem ao nosso povo, ao povo argentino. Neste momento nós estamos falando, não sei se todos sabem, 1.000 operários da General Motors, no estado de São Paulo, nas fábricas de Mogi, de São Caetano, de São José, foram demitidos por carta e por telegrama. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. 1.000 operários. Porque é assim que funciona o capitalismo no Brasil. Não é assim que funciona na Argentina, não. Na Argentina, se uma empresa como a General Motors decide que vai demitir 1.000, no dia seguinte ela está ocupada pelos trabalhadores, os engenheiros estão se escondendo embaixo da mesa de trabalho. Essa é a diferença, Cláudio. Vocês entendem o que é a Argentina? Isto é a luta de classe da Argentina. Quando eles saem às ruas no dia 24 de março, que é o aniversário do golpe, de 76, a última ditadura, eles saem aos milhões, Cláudio. A última vez que eu fui, em 2019, eu vou dizer para você, eu não acreditava no que eu estava vendo, porque o golpe tinha sido em 76, nós estávamos em 2019. Eram milhões de pessoas nas ruas, dizendo um só grito de guerra. Ditadura nunca mais. Ditadura nunca mais. É esta força social de choque que o Milei tem que enfrentar e que ele quer derrotar. Atrás dele tem uma parte da Argentina, tem a parte da Argentina que vive no Cone Sul da América Latina como se estivesse na Suíça, vive no Cone Sul da Argentina como se estivesse na Escandinávia. Sem o gelo, sem as montanhas nevadas, sem o inverno congelante. Ainda por cima, com os melhores bifes do mundo. Não fosse bastante, tem os alfajores. Este conflito é a questão central. Milei representa esse projeto, reverter este impasse estratégico, impor uma derrota histórica e, se quisermos, abrasileirar as condições da superexploração do povo na Argentina. Mas não passarão, oxalá. Muito bom, Valério Arcari. Quero agradecer mais uma vez tua presença, sempre muito esclarecedora. Enriquece aqui o debate no canal, com o nosso público. Já deixo aqui um convite antecipado para o segundo turno, a gente poder, tão logo passe o segundo turno, também te convidar aqui para analisar o que foi esse resultado. Oxalá a extrema-direita fique onde está, mas eu tenho séria preocupação o que vai acontecer nos próximos 4 anos na Argentina, com o Sérgio Massa vencendo a eleição, claro. Como vai se comportar a extrema-direita.